Shabbat Shalom, eu sou a Morá Hayá, estamos de volta no canal, hoje para estudarmos mais um pouco da Parashat Yitro, a Parashat que o Eterno nos entrega a Torá, Baruch Hashem. Eu queria hoje fazer com vocês um paralelo entre a vida de Iov, Jó, todo aquele sofrimento relatado no Tanar que aconteceu com Iov e o momento do povo atravessar o mar. Que foi exatamente neste momento que começou o sofrimento de Iov. Vamos primeiro saber quem é Iov, quem foi Iov? Jó, né? Nós sabemos que as nossas almas, elas passam por um processo de transmigração. Nós vamos falar sobre reencarnação, mas o nome correto é transmigração. O que significa a transmigração? É uma transformação e uma migração, ou seja, a alma se transforma, ela muda, ela transmuta e passa de um lugar para outro, para fazer o conserto daquilo que ainda ficou restando no seu tikkun, né? Então, como é que isso se dá? Vamos supor que a alma, né, primordial, a primeira, era uma caneta completa, era um homem chamado Adam, né, uma mulher chamada Rava. E nisto, somente a parte de cima foi consertado naquela vida que ele viveu primeiro. Então, volta toda essa outra parte em outro corpo para fazer mais consertos. Assim, essa partezinha que se conserta já não volta mais, já fica em lugares superiores no paraíso. Então, outras partes vão voltando. E assim vai sucedendo a transmigração da alma, para que todas as partes da alma sejam consertadas e se tornem perfeitas diante do Eterno. Baruch Hashem. Então, Iov, ele é um pedaço de alguém. Um pedaço de alguém que voltou para se consertar. Quem foi que viveu antes de Iov, que trazia esta essência que ele tinha? O pai de Abraham, chamado Terah. Terah era um idólatra, né? Uma pessoa malvada, perversa, que inclusive delatou seu filho Abraham, na época chamava-se Avram, para Nimrod, que era o imperador malvado, perverso, que liderava eles, né, onde eles moravam, né, e ali na Mesopotâmia, né. Então, ele delatou o seu filho e Nimrod jogou Avram dentro de uma fornalha, 3 dias e 3 noites. Por quê? Porque Avram disse que existia um Deus único, que era aquele que gerou todas as coisas. E Nimrod se achava Deus, achou aquilo uma petulância e quis matar Avram. E pela mão de seu próprio pai, né? Então, Terah era um fazedor de ídolos, um idólatra, um malvado. Contudo, depois que ele vê o milagre na vida de Avram, que o Eterno salva Avram do fogo, ele então começa a repensar seus conceitos de idolatria, e sai da terra de Ur, né, dos Casdim, né, dos caldeus, né, de onde Abraão morava na Mesopotâmia, sai com Abraão e começa a jornada para Canaã, a terra de Israel. Mas ele para em Haram, no meio do caminho, e morre ali em Haram. Isso nos mostra que ele não completou o seu tikkun. Então ele precisava voltar para completar o conserto de sua alma. E ele volta então no corpo de Jó, no corpo de Iov. Baruch Hashem. Então, no livro de Iov, que foi escrito por Moshe, né, inicia-se dizendo que Iov, ele era um homem de Ur, da mesma terra onde Terah era, né, que viveu, né, que era íntegro e correto, temente a Elohim e distanciado de todo o mal. Começa com essa frase. Contudo, ao desenvolvermos o estudo da vida de Iov, nós vemos que esta frase que é dita no primeiro versículo, ela se refere a quem Iov se tornou, e não quem Iov era antes de se tornar, então, um homem temente a Deus e um íntegro, né? Nossos sábios dizem, a Mishnah, a Torá Oral, nos conta que Iov era um dos 3 conselheiros de Paró, né? Quando Moshe era pequeno, criança, né? Tem um episódio que eu já contei aqui no canal para vocês, que ele coloca a coroa do Paró na cabeça e aí os 3 conselheiros estão presentes, o Paró chama e manda dizer o que está acontecendo aqui. Esse menino é aquele que a profecia dizia que ia tomar meu reino, que ia destruir meu reino.
Iov está no meio. Eu contei para vocês que Iov ficou em cima do muro. Não deu nenhuma opinião a respeito daquilo, né? Que Moshe seria, então, o escolhido para poder tomar o reino da mão de Paró. Itró, que na sequência se torna o sogro de Moshe, ele dá a opinião dele. Diz, não, isso aí é uma brincadeira de criança, né? Bilama, que é o malvadão, que depois vai fazer a profecia, tentar amaldiçoar Israel lá na frente, ele diz, não, esse aí é o garoto que vai crescer e se tornar rei no seu lugar. Então, Bilama já toma partido para a perversidade, para a maldade, logo de cara. Itró já tenta salvar a vida de Moshe. E Iov fica quieto, não fala nada. Só que nessa época, quando Iov fica quieto, não fala nada, né? Ele já havia feito algo antes, que a Torá oral nos conta. Eu vou ler aqui para vocês no livro de Yashar o que Iov fez antes deste momento de Moshe. Porque Moshe, quando Moshe chega no palácio, que ele já é mostrado ali naquele momento já é apresentado por Faraó, ele já tinha 2 anos de idade, né? Já tinha passado muito tempo essa questão de a matança das crianças, tudo isso já tinha acontecido, né? Então, antes disso, houve algo que aconteceu. Então, só que aconteceu 2 coisas. Primeiro, o conselho de Iov e depois um casamento de Iov. Primeiro eu vou mostrar para vocês o conselho que foi dado por Iov. Vocês vão encontrar isso no livro de Yashar. No livro de Yashar, no capítulo 66, a partir do versículo 15, vai dizer assim: então, um oficial, um dos conselheiros do rei, cujo nome era Jó, ou Iov, né, da Mesopotâmia, na terra de Uzo, respondeu ao rei: se agradar ao rei, deixe que ele ouça o conselho de seu servo. E o rei disse: fala. E Iov falou perante o rei, dos regentes e de todos os anciãos do Mitzrayim: eis que o conselho que o rei deu anteriormente sobre o trabalho dos filhos de Israel é muito bom, e vós não devais livrá-los do trabalho para sempre. Olha a conversa de Iov. Mas esse é o conselho dado, que podeis diminuí-los, se parece bom aos olhos do rei afligir-lhes. Eis que tememos a guerra por muito tempo e pensamos que quando os israelitas se tornarem abundantes na terra, eles nos expulsarão da terra e se uma guerra acontecer. Se agradar ao rei, estabelecerei então um decreto real e registrai-o nas leis do Mitzrayim, do Egito, que não pode ser revogada, que diz que toda criança do sexo masculino que nascer aos israelitas tenha seu sangue derramado sobre o chão. Então, com isso, quando toda criança do sexo masculino estiver morta, o mal de sua guerra irá acabar, que o rei mande aos hebreus parteiras e lhes instrua sobre o assunto. Tudo isso agradou ao rei e aos regentes, e ao rei seguiu o conselho de Jó. O rei mandou chamar parteiras para os hebreus, e os nomes delas eram Sifrá, aí essa parte a gente já lê na Torá escrita, Baruch Hashem. E a outra era Puá. E as parteiras foram até o rei e ficaram em sua presença. E versículo 25. E diz o rei a elas: quando auxiliardes no parto das mulheres hebraicas e virdes que a criança é menino, deveis matá-lo de uma forma, e se for uma menina, deixa viver. Se não fizerdes isso, irei até a fogo a vós e as vossas casas. Olha só. Versículo 27. Mas as parteiras temiam a Elohim e não deram ouvido ao rei do Egito e às suas palavras. Então, quando as mulheres hebraicas ganhavam seus filhos, ou os filhos ou filhas, as parteiras faziam tudo o que era necessário às crianças e as deixavam viver. Assim elas faziam todos os dias. Baruch Hashem, o restante da história a gente já conhece porque a gente vê na Torá escrita. Baruch Hashem. Então a gente vê aqui que o primeiro conselho, não aquele de jogar no rio, ok? Não de jogar no rio, mas de matar a criança, de derramar o sangue na terra, foi dado por Iov. Né? Então, depois, mas Iov sofreu tanto, era justo perante Deus. Calma. Todo mundo tem um passado escuso, né? O Eterno, ele é justo. Baruch Hashem. Então, olha só o que Iov fez. E quando aconteceu isso aqui, entre esse momento e o momento que Moshe Rabbeinu é trazido até o rei, que mais ou menos passou por aí uns 3 anos, mais ou menos, porque Moshe só vem para a presença do rei com 2 anos de idade. Tem a parte de que ele ainda vai
ser gerado pela mãe, né? Então a gente coloca 6 meses, porque Moshe nasceu com 6 meses. Moshe era prematuro, uma criança, um bebê de 6 meses. Então, nós vamos tirar aí mais uns 6 meses, ou mais, né, de matança das crianças nas águas do Nilo. Então, mais ou menos uns 3 anos entre o conselho ruim que houve, deu a Farô de começar a matar os meninos, né? Você vê que aqui ele fala por temer a guerra. Não importa, mas ele deu um conselho. A mesma posição que ele fez quando ele era Tera. Quando ele era Tera, ele pegou o próprio filho, Abraham, e levou para que Nimrod, o rei da época, que era um imperador, como Parou, a mesma coisa, só que era de Babel, né? De Babilônia, era de lá da Mesopotâmia, né? Daquela região lá. Ele fez a mesma coisa, entregou o filho à morte. A mesma coisa ele repete aqui. A gente tem como saber quem fomos nós nas outras vidas quando a gente tem através da nossa própria história agora. Geralmente vai passar por situações que são parecidas com o que você já viveu, ok? E aí você vai então ser direcionado àquilo que você tem que consertar, ok? Por isso que você passa por situações parecidas para poder consertar. Então, o que acontece entre esse período que fez esse conselho ao rei e o período que Moshe é apresentado, que ele fica, quieto, ele não dá ideia, não dá... Porque a gente fala assim, por que dessa vez ele ficou quieto, não deu opinião, não falou mal do povo, não pediu para matar? Por quê? Porque entre esse período que eu falei de mais ou menos 3 anos, 4 a 3 anos, ele conhece uma mulher. Antes disso, eu quero fazer a leitura para vocês da Parashat Yitro, que está eu quero ler no capítulo 19, o versículo 3. E diz assim: E Moshe subiu a Elohim, e o Eterno chamou desde o monte, dizendo: Assim dirás à casa de Jacob, e a anunciarás aos filhos de Israel. Interessante. O Eterno está dizendo assim, para que Moshe anunciasse a Torá, ou seja, para o povo. Primeiro ele diz, você vai falar à casa de Jacob, e depois você vai falar aos filhos de Israel. Mas Jacob não é Israel? Porque o Eterno está falando 2 vezes, como se fossem 2 coisas diferentes. Porque os sábios dizem que o Eterno está dizendo, primeiro você vai chamar as mulheres e vai ensinar a Torá para elas. Depois você vai reunir os homens e vai ensinar a Torá para os homens. E mais ainda, para as mulheres você vai falar com suavidade e mansidão. E para os homens você vai falar com dureza. Baruch Hashem. Então, aqui nós vemos que as mulheres, elas têm realmente um lugar especial no coração do Eterno. Elas são chamadas primeiro para receber a dádiva da Torá. E isso nos ensina que a mulher, ela tem a capacidade de, antes de seu marido, saber a orientação do Eterno. E o que quer dizer isso? A mulher, ela é preparada por Deus, então, para poder orientar e direcionar seu marido. O marido é a cabeça, sim, mas a mulher é o pescoço. Para que a cabeça se vire para um lado e para o outro, é necessário a esposa com o direcionamento. Os sábios dizem que uma mulher sábia, ela edifica sua casa. E uma mulher perversa, ela destrói sua casa. Por quê? Porque é a mulher que direciona o marido. É contado pelos sábios um caso real, que foi o seguinte. Um casal de tzadik, um homem de tzadik e uma mulher de tzadiká, não estava bem no casamento e se divorciaram. Um homem perverso e uma mulher pruá. Uma mulher pruá, não é puá. Puá foi a parteira, né? É puruá. Puruá. Ela é uma mulher sem recato. A mulher sem recato é considerada perversa diante do Eterno. Então, uma mulher perversa e um homem perverso também não estava dando certo no casamento e se separaram. Esses dois casais de judeus, então, com o tempo, veio a se relacionar aquela mulher perversa com um homem que era de tzadik e se casaram. Veio se relacionar a mulher que era de tzadiká com um homem perverso e se casaram. No final, o homem que era perverso, por se casar com a mulher de tzadiká, se tornou tzadik. E o homem que era de tzadik, por ter se casado com a mulher sem recato, se tornou perverso. Então, quem direciona o homem é a esposa. Agora está
aqui o segredo de Iov ter mudado. O segredo de Iov ter ficado calado com relação ao destino de Moshe Rabbeinu. Ele estava passando por um processo de mudança, porque ele havia se casado. E quem era a esposa de Iov? Da única filha, né, de Israel, de Jacob, Dina. Ela veio para o Egito junto com seus irmãos. E Dina se casou com Iov. Vocês precisam levar em consideração, como eu já falei para vocês, quanto mais um tempo anterior, quanto mais um tempo mais antigo, os corpos das pessoas demoravam mais para se desfazer. Então, as pessoas tinham mais idade, mas o corpo era um corpo jovem. Assim como está escrito, quando Moshe morre aos 120 anos de idade, diz que nada do corpo, nenhum músculo de Moshe havia se deteriorado. Nenhum cabelo dele tinha ficado branco, né? Ao contrário do que a gente vê em filmes, né, mentirosos por aí, Moshe parecendo um mendigo, velho, caquético, né? Ao contrário disso, Moshe era um jovem, tinha 120 anos, mas tinha a aparência de um jovem. Assim, Dina, que é irmã de Yosef, né? Ela tinha a mesma idade de Yosef. Ela ainda estava viva na época que Iov era esse moço aqui, né? Do episódio com Paró. E ela se casa com Iov. E começa então uma transformação na vida de Iov. Quando ela se casa com Iov já começa a não dar, né, opiniões maléficas como ele dava antes, né? O juízo malvado que ele fez do povo de Israel, ele já não fazia mais, ele ficou quieto, né? Ele já não deu uma sentença malvada, mas ele não fez o correto. Qual era o correto? O que eu já falei para os irmãos, o que é techuvá? Porque não é só se arrepender. Ah, eu fiz isso errado, poxa, eu tô triste com o que eu fiz. Não é apenas se arrepender. Você precisa se arrepender e você precisa, então, tomar sobre si um compromisso de fazer algo que vai fazer o contrário daquilo. Ao invés de você, então, condenar o povo de Israel à morte, ele deveria ter feito como Itró fez. O que Itró fez? Itró fez com que Moshe, né, tivesse uma chance de se retratar ali naquela situação e não morresse, né? Ele não falou nada, ele ficou quieto. Não deu opinião nenhuma, ou seja, ele não fez a techuvá completa. Até aquele momento, ele ainda não tinha feito a techuvá completa. Nós vamos ler no livro de Iov, no capítulo 40, vamos ler, abre na sua Torá, no seu Tanakh, no capítulo 42, no versículo 5, meus ouvidos sempre escutaram sobre ti, mas agora, finalmente te enxergaram meus olhos. Retrato-me de minhas palavras e delas me arrependo, percebendo que nada mais sou que pó e cinzas. Olha só. Então, nesse momento aqui, no capítulo 42 do livro de Iov, depois que ele passa por todo esse processo, é que ele diz, olha, meus ouvidos ouviram falar de ti, Adonai. Minha esposa falava de noite de ti. Mas agora eu escuto. Agora eu vejo. Não escuto não, agora eu vejo. A gente já estudou o que é ouvido, o que é olho. Olho é Chokhmah, é a sabedoria do Eterno. Então, Jó adquiriu a sabedoria do Eterno através de sua experiência, de seu sofrimento. Porque há dois caminhos, meus irmãos, para que a alma retorne para o Eterno. Não se engane, se você for alma divina, se você fazer parte do povo de Deus, não importa se você é brasileiro, se é chinês, não importa qual é o seu país de origem. O que importa é a sua alma. Se a tua alma faz parte do povo de Israel, do povo de Deus, o Eterno vai te trazer de volta para casa. É promessa dele. E se você não vier pelo amor, pelos ouvidos, ó, por ouvir, como ele falou, eu sempre escutei, o Eterno vai fazer você enxergar. O Eterno vai te fazer arrastar no chão. O Eterno vai enviar o Satã. Foi isso que aconteceu. Vamos ler. Capítulo 1. Então, o Eterno envia o Satã para Iov. O próprio Satã, o anjo da morte, ele vem resolver a situação de Iov. Ele vem colocar Iov de volta no caminho. Ele vem fazer Iov fazer a techuvá, aquele onde Tera parou e morreu em Haram. O Satã vai fazer ele caminhar até Canaã. E não é fácil, não. Sem nada, na miséria total, na doença, né, que
Iov ficou na chaga viva. E por que, né, neste momento específico da abertura do mar acontece isso, né? Porque o povo de Israel, como eu falei para vocês, eles estavam totalmente envolvidos com o Mitzrayim. Eles não tinham mérito. O Eterno tira o povo por conta de seu nome, por louvor, honra e glória apenas do seu nome e suas promessas que ele fez a Abraão Avinu, né? De que o povo tinha um tempo para ficar escravo. Aquilo ali já tinha completado os 430 anos. Porque desde a hora que o Eterno fala com Abraão, ele começa a contar os 430 anos. Até completar os 430 anos foi Pessach, daquele ano que o povo saiu, né? Que o povo atravessa o mar. Então, o povo, para poder passar pelo mar, né, ele precisava ter mérito. Como não tinha mérito, era só pelo poder e o nome e a bondade e graça do Eterno. Então, o Eterno tinha que desviar o Satã de olhar para o povo. Porque o Satã, meus irmãos, é um soldado do Eterno. Quem é que acha que o Satã faz suas investidas por conta? Está na idolatria. Então, o Satã, ele tem um serviço a fazer. E qual é o serviço do Satã? É vigiar o ser humano. Quando o Eterno pergunta, tu vem de onde? Ele diz, ó, eu estou rodeando, ó, rodando a terra. Rodando. O que quer dizer que ele está rodando? Quando alguém faz um movimento circular ao redor de algo, quer dizer que ele está fazendo uma guarda, ele está pondo vigília. Ele está de olho, tomando conta daquilo. Então, o Satã, ele tem uma obrigação dele, que é vigiar os passos dos seres humanos, para que os seres humanos façam o caminho de volta para o Gan Eden. Então, o Satã, ele sabia que o povo de Israel não tinha mérito de atravessar mar nenhum. Eles tinham que morrer afogados no mar. Então, para que o Satã não se intervisse naquela situação, o Eterno, então, desvia os olhos do Satã para Iov. Né? Porque Iov também estava devendo, né? Tinha uma conta a acertar. Então, o Eterno vai enviar o Satã. E o Satã, logo de cara, ele vai tirar o que é físico de Iov. Vai tirar as riquezas de Iov. Vai tirar, aqui diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 asnos, numerosos servos, né? Ele tinha 7 filhos e 3 filhas também. Olha só, no versículo 5 do capítulo 1, ao fim de cada dia de banquete, Iov chamava seus filhos para purificá-los e levantando-se de madrugada, elevava por eles oferendas ao Eterno, pois dizia, talvez em seus corações meus filhos tenham pecado e blasfemado contra ele. Este era o comportamento permanente de Iov. Então, Iov, ele aprendeu com a esposa, né, a se tornar um sacerdote do Eterno, né? Iov, ele fazia o Shabat. Esses banquetes aqui é o banquete do Shabat. Iov passava o Shabat com seus filhos e no final, quando terminava tudo, ele fazia sacrifícios ao Eterno. Baruch Hashem. Então, meus irmãos, aí você vai começar a compreender que o Eterno, ele não é de quem se zomba, né? Tem um versículo da Torá que fala que do Eterno não se zomba. Como assim? Ah, eu aprontei lá no passado, mas hoje eu estou indo bem, Deus vai me perdoar, vai esquecer. Não é bem isso. A techuvá foi feita de verdade? Porque o que nós temos aqui é que Iov ficou quieto, não deu opinião. Ele não fez a techuvá completa. Se eu não faço a techuvá, se eu fizer a techuvá completa, realmente o Eterno vai pegar aquele pecado e vai jogar no mar do esquecimento. Mas se eu não faço uma techuvá completa, e se for pecado de careta? Nós sabemos que pecado de careta, mesmo que ele seja perdoado em Yom HaKippurim, né, a pessoa recebe em Surim. Então, Iov estava ainda a conta precisando acertar com o Eterno, né? Interessante que tem uma passagem aqui no livro de Iov, que eu preciso falar com os irmãos. Infelizmente, a tradução da Tanakh, da Torá, né, da Brit Hadashah, passaram pelas mãos, né, de gregos, né, de romanos e muitas pessoas, né, a gente sabe que passou também pela mão dos ingleses e depois se tornou a tradução para o português, para o espanhol e perde-se muito da essência do que está no original. Então, no livro de Iov, no capítulo 2, no versículo 9, nós temos aqui um relato que é traduzido totalmente ao contrário.
Vou ler a tradução. Disse-lhe a sua mulher, ainda te aferras à tua integridade, maldiz ao Criador e morre. Quando a gente lê uma coisa dessa aqui, a gente já pensa, essa mulher é uma mulher perversa, né? Agora, mesmo antes de eu iniciar os meus estudos na Torá Sagrada, eu pensava assim, por que Iov perde? A riqueza, perde os filhos, perde a saúde, mas ele não está descrito que ele perde a esposa. Então, ele continua casado com essa mulher até o final do percurso de seu sofrimento, né? E depois ele tem filhos com ela de novo. Inclusive, é dito o nome de 3 filhas que ele tem, que são as mulheres mais lindas da época que ele viveu, ali na região que ele morava. E a gente sabe que quando fala de beleza física, está falando da espiritualidade, da santidade da pessoa. Então, eram mulheres que do chá, mulheres santas, mulheres sadiká, justas diante do Eterno. Baruch Hashem. Então, quando a gente vai vir para o original, o que está escrito é Betur Materha Barer Elohim Vamet. Isso significa abençoe Elohim e morra. Então, o conselho da mulher de Iov, não é para ele amaldiçoar o Eterno, e sim para que ele faça uma brachá, que ele abençoe o Eterno, assim como o costume de todo judeu é abençoar o Eterno para todas as coisas, inclusive para se despedir deste mundo. Então, o conselho da mulher de Jó não é para que ele amaldiçoe a Deus, mas que ele abençoe o Eterno. Então, ela não era uma mulher perversa, ela era uma tzadiká, ela era uma justa, era Diná, filha de Jacob, Baruch Hashem. E por conta desta mulher, né, ter ensinado os caminhos do Eterno, Jó se torna, então, esse homem que é chamado aqui no primeiro versículo, de temente a Deus, que distanciava do mal e que era correto diante do Eterno, Baruch Hashem. Então, voltando para como iniciou o sofrimento de Jó, a gente vê que ele, então, perde tudo o que ele tinha no sentido de riquezas, perde seus filhos, né? Fogo cai do céu, aqui no versículo, nos versículos que se seguem aqui do capítulo 1, você vai ver que fogo cai e mata os animais, né? E a casa onde estavam os filhos dele desaba, né? No versículo 19, e só escapa uma pessoa para vir contar para ele a tristeza, né? Onde Jó se levanta, rasga as vestes, tudo isso é costume judaico. Jó não era da família de Jacó. Então aí a gente vê que ele tem um costume da tradição da família de Jacó, a família de Israel, a tradição do povo de Israel. Então ele fazia parte da família de Jacó. Ele era casado com a filha de Jacó. Então ele rasga suas vestes. E olha só o que ele fala no versículo 21. O Eterno deu, o Eterno tomou. Seja abençoado o nome do Eterno, Baruch Hashem. E ante tudo isso, Iov não pecou, nem atribuiu loucura a Deus. Então, na parte cá, no versículo 9, acontece a mesma coisa. A mulher diz, agora abençoe a Deus, porque você está numa situação, né, que para ela, o que ela estava vendo ali era o fim, né? Ele estava com pústulas malignas, úlceras em todo o corpo. E ele chegou num estado que ele ficava na cinza, passando cinza o dia todo e coçando caco, porque é o que sobrou para ele, né? Então ela vem naquela situação, ela disse, abençoa o Eterno e entrega a tua alma para ele e vá daqui em paz, que é um sofrimento desse, né? Então, enquanto isso, o que estava acontecendo? Estava acontecendo o êxodo do povo, a saída do povo de Mitzrayim, porque o povo não tinha mérito para aqui, então Satã ia interferir, né? E isso nos prova outra questão aqui muito importante, que graças ao Eterno nós abrimos os nossos olhos para perceber. Onipotência, onisciência e onipresença são atributos apenas do Eterno, né? Muitos atribuem isso ao Mashiach e muitos atribuem ao Satã. Ah, foi o diabo. Se você vê 10 pessoas, e essas 10 pessoas ao mesmo tempo, foi o diabo. Foi o diabo. Gente, o Satã, ele não é onipresente. Isso aqui prova para nós que o Satã estava envolvido com a questão de Iov. Ele não se envolveu com a saída do povo de Mitzrayim.
que isso quer dizer? O Satã, ele não é um ser como Deus. Como é Deus? Deus está em todos os lugares, Satã não. Isso nos faz provar mais uma vez que o Eterno, ele é Kadosh, 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 ou seja, ele é santo, 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 ele é separado, separado, separado de sua criatura. E inclusive quando eu falo isso agora, eu me lembro de quando os serafos, eles fazem essa adoração ao Eterno, se eles falarem, que é dito que eles falam em uníssono, que é isso? Eles falam todos em uma só voz. Quando um deles erra o tempo, fala ou antes ou depois de seu companheiro, eles são queimados pelo Eterno. Eles são destruídos totalmente pelo Eterno com fogo. Sai um fogo do Eterno e destrói os anjos. Então, nós temos que compreender que o Eterno não é uma brincadeira. O Eterno não é alguém como nós, como os homens. E o Satã não é o Eterno. E não é como o Eterno. E Yeshua também não. Né? Porque quando perguntam a Yeshua quando ele iria voltar, ele diz que só o Pai sabe. Se só o Pai sabe, existem coisas que o Mashiach não sabe. E se existem coisas que Mashiach não sabe, ele não é onisciente. Porque onisciente, aquele que sabe de tudo e de todas as coisas, é o Eterno. Isso nos prova mais uma vez a unicidade completa do Eterno. Aquele que é errado, que não é dois, não é três, não é vários, ele é apenas um. E esse todo poderoso, onipotente. Baruch Hashem. Então, esta é a história de um homem que se calou perante um momento de Teshuvah, que é a alma de Tera, que para em Haran e não continua a caminhada até Canaan, morre em Haran. Então ele volta e ele faz a mesma coisa, ele para no meio do caminho. E o Eterno envia Satã para que Satã futuque ele. É isso que Satã faz. Aí você vai dizer, então quer dizer que o Satã só mexe com uma pessoa no mundo e o resto está aí. Cada um de nós temos dentro de nós mesmos um adversário. Não fica achando que o anjo da morte vai estar por aí atacando todo mundo o tempo todo. Nós mesmos somos os nossos próprios adversários espiritualmente. Então, nós temos que chegar em um momento da nossa vida e fazer o quê? Levantar de onde nós estávamos parados. Fazermos o tikkun para que não seja enviado para nós um julgamento severo. Né? Um julgamento severo do Satã. Que esse sim é um julgamento vindo para a morte e sofrimento. Que o Eterno tenha piedade de nossas almas e nos faça fazer Teshuvah completa. Que nós possamos saber nos arrepender do que fazemos e então termos uma proatividade em fazermos algo sobre aquilo para o bem. Se eu antes matava, então hoje eu vou ter que fazer algo que dá vida. Porque senão eu não vou completar a minha Teshuvah. Entende? Então, é necessário que eu faça atos de uma maneira reversa aquilo que eu praticava de errado. E não apenas parar de fazer, como João, ficar quieto, não dar opinião, não se envolver. Isso não vai resolver a questão do conserto da alma. Bendito seja o Eterno. Que o Eterno nos abençoe e faça-nos compreender a sua Torá. E faça-nos aprender com toda a Escritura para nos comportarmos de maneira que sejamos abençoados por Ele. Baruch Hashem, Shalom, Shalom. Ele é rico.